Você está lembrado daquele período do uso mais intenso de máscaras por causa da pandemia? Pois é, a gente comemorou a redução dos casos, né, a retirada, a desobrigação das máscaras. Foi um momento importante, né, uma vitória que mereceu realmente destaque. Pois é, acontece que os dias foram passando e mais uma vez a gente volta a falar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. Pois é, volta a ser obrigatório em Rio Preto, isso a partir de amanhã, tá bom? Tem um decreto até que está sendo desenvolvido, vai ser publicado. Vamos ao vivo aqui com o Kleber Luiz. Parece que essa é a nossa sina, né, Kleber? Falar de Covid, falar de máscara, falar de aumento de casos. Tomara que não, que seja apenas uma impressão infeliz minha. Boa noite para você. Pois é, Nelson, boa noite para você, boa noite a todos de casa. A impressão que a gente tem é que se a gente estivesse jogando, né, um jogo de tabuleiro, a gente teria retirado aquela carta Volte uma Casa. A gente regrediu um pouco nessa flexibilização por conta aí da Covid-19, por conta desse aumento do número de casos e como a gente viu inclusive aí na escalada de notícias, né, o nosso cardápio de informações, não só em Rio Preto, mas em toda a nossa região. Então a sua impressão parece que ela procede, a gente torce para que isso não continue, mas o momento exige muito cuidado. Como você adiantou, um decreto deve ser publicado amanhã no Diário Oficial aqui do município e já vai ter efeito imediato, ou seja, essa nova medida, essa nova orientação já vale a partir de amanhã. Em locais fechados, então, o uso de máscaras volta a ser obrigatório. Esses locais, inclusive praças de alimentação. A gente volta, né, àquela recomendação. Se você estiver sentado à mesa, consumindo, claro, não dá nem para comer de máscara, você pode tirar. Mas se você se levantar, por exemplo, para ir ao banheiro, você tem que voltar a utilizar a máscara. Isso também vale para igrejas, escolas, nas unidades de saúde já estava valendo essa obrigatoriedade, no transporte coletivo também, mas nos outros espaços fechados era facultativo, agora passa a ser obrigatório. Mas o município, em relação aos ambientes abertos, praças, ruas, avenidas, não há uma obrigatoriedade, mas o município recomendou que se use. Então não está mandando, mas está pedindo. É interessante que as pessoas também usem em espaços abertos a máscara novamente. Essa decisão foi tomada hoje à tarde, o prefeito Edinho Araújo se reuniu inclusive com membros da Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto, o Comitê Técnico, e eles chegaram à decisão de que seria necessário sim essa obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, até porque aqui em Rio Preto o número de casos de Covid vem aumentando bastante. Desde o dia 18 nós já temos mais 3.733 casos aqui na cidade. A média móvel subiu bastante, então é interessante que as pessoas voltem a se cuidar. E um outro alerta em relação à vacinação contra a Covid-19. Os números também não são nada animadores, muita gente deixou de se vacinar, existem ainda muitos faltosos, a procura caiu bastante. Então a Prefeitura pede que as pessoas voltem a se vacinar também contra a Covid-19, aquelas que não se vacinaram ainda, aqueles novos grupos que foram incluídos nas doses de reforço, para que a gente barre esse aumento do vírus. O que nos traz um pouco de conforto é que apesar desse grande número de novos casos, os casos graves ainda são poucos. Então não há ainda um alarme na rede de saúde. Mas claro, quanto mais pessoas infectadas, nós teremos uma maior proporção de casos graves. Então vamos conter, ainda dá tempo. Mas, claro, depende de cada um de nós. Como a gente vem falando isso desde o início da pandemia, eu acho que já deu para aprender, né? Nelson, é com você. Com certeza. Kleber, só para tirar a dúvida aqui, essa tem sido uma postura por boa parte dos municípios que compreendem o Noroeste Paulista. A gente tem visto isso quase que diariamente, a partir de agora deve ser mais intenso. Então, em ambientes abertos, é importante, é legal estar usando, mas é facultativo. Em ambientes fechados, obrigatório, a não ser que você vai comer e tal, você tira, vai no banheiro e volta. É isso, né, amigo? Exatamente. A obrigatoriedade, por enquanto, é só para ambientes fechados. Isso aqui em Rio Preto, em ambientes abertos, é facultativo, mas eu sempre digo, é facultativo, é opcional, mas não é proibido. Então é interessante que você use até para se cuidar. Em outros municípios da região, aí divergem um pouco os decretos. Temos Tabapuã, que já decretou uso em espaços fechados, Altair em todos os locais fechados, Guapiaçu, como a gente mostrou, por enquanto só em escolas. Então é importante que cada cidadão também procure o seu município, procure saber, porque ainda há uma divergência. Como no início da pandemia, parece que está faltando um pouco de conversa, de diálogo entre as autoridades. E lembrando que a gente não vive em uma ilha, o mundo globalizado, as pessoas circulam bastante, então até caberia uma discussão talvez regional nesse caso, viu? Tá certo, Kleber. Você sempre bem informado. Estava com saudade dessa participação sua aqui. Bom descanso.